Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 36 e 37, Deus promete a restauração não por causa da justiça de Israel, mas por amor do seu santo nome. A promessa é de transformação radical. Deus lhes dará um coração novo e um espírito novo, removendo o coração de pedra e pondo o seu espírito neles. O capítulo 37 traz a poderosa visão do vale de ossos secos, que se levantam como um exército enorme pela palavra e pelo sopro do Senhor, simbolizando a ressurreição nacional e a unificação das duas casas de Israel. Em Tiago, capítulo 5, o autor adverte os ricos opressores sobre o juízo iminente. A comunidade é exortada à paciência até a vinda do Senhor, tomando como exemplo os profetas e a perseverança de Jó. Tiago enfatiza o poder da oração na comunidade. Os que sofrem devem orar. Os doentes devem chamar os presbíteros para serem ungidos e orados com fé. A oração do justo é poderosa e eficaz, como demonstrado na vida de Elias. A exortação final é buscar a conversão daqueles que se desviaram da verdade. Que a visão dos ossos secos em Ezequiel nos lembre que, por mais desesperadora que seja a nossa situação, o Senhor pode nos dar vida pelo seu Espírito, e que a conclusão de Tiago nos inspire a paciência, a oração fervorosa e a ação de resgate daqueles que se perderam no caminho, e que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 36. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: Assim diz o soberano Senhor. Por eles terem devastado e perseguido vocês por todos os lados de maneira que vocês se tornaram propriedade do restante das nações, e objeto de conversa e de calúnia maliciosas de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelo restante das nações ao redor. Assim diz o soberano Senhor. Em meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom. Pois, com satisfação e com maldade em seus corações, eles fizeram de minha terra sua propriedade, para que saqueassem suas pastagens. Por isso profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales. Assim diz o soberano Senhor. Falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso assim diz o soberano Senhor. Juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Estou preocupado com vocês, e olharei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados, e multiplicarei o número de vocês, a saber, de toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas, e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos, e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Eles os possuirão, e vocês serão a herança deles. Vocês nunca mais os privarão dos filhos deles. Assim diz o soberano Senhor. Como é fato que estão dizendo a você. Você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não farei mais você ouvir o sarcasmo das nações. E você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira. Porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome,
Pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês, e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído, e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel, e farei isto por eles. Tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão.
e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. E o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Vou apanhar a vara pertencente a José, que está na mão de Efraim, e as tribos israelitas, seus companheiros, e juntá-la com a vara de Judá, fazendo delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor, e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Tiago capítulo 5. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa,
e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.